Bom, bom dia, agradeço a presença de todos aqui. E antes de iniciar, eu queria dar um esclarecimentozinho do que se trata esse evento. Quer dizer, esse evento é o segundo evento relacionado a esse observatório que a gente está tentando. A gente montou e está começando esse ano. Esperamos que ano que vem a coisa fique mais azeitada. Esse observatório latino-americano de macroeconomia. O primeiro evento foi um debate sobre a Venezuela, que a gente foi um pouco atípico. Por quê? Porque tinha acabado da morte do Chávez tal, e havia uma grande pergunta sobre a Venezuela, e aí a gente aproveitou esse gancho e fez um evento que tinha a parte macroeconômica, estrutural também, que veio o Marco Vaz Brott, veio o Carlos Eduardo Carvalho, mas também teve um lado mais político e políticas específicas sociais, foi bem amplo e foi cobrindo apenas a Venezuela, tá? Que foi a abertura desse observatório de políticas macroeconômicas. Agora não, agora a gente vai... Esse é o primeiro evento, de fato, que vai iniciar o que se propôs esse observatório. O que se propôs esse observatório? A ideia nossa é criar um espaço, uma rede de discussão entre instituições. Por exemplo, aqui o Fernando está lá, da FEE. A gente tem um acordo com a FEE já estabelecido, Centro Celso Furtado e FEE. A gente tá o meu amigo também, Fabiano aqui, Fabiano Amico, que é do Cefid da Argentina, e a gente também está quase, eu acho que está por pouco para a gente assinar também um acordo de cooperação com o Cefid. A gente está tentando realizar outros acordos formais de cooperação. Então a rede vai ter uma parte formal, né, digamos, instituições que vão estar ligadas e pesquisadores que vão estar colaborando para esses encontros e para esses trabalhos, e outros que são os amigos, que vão estar sempre participando e dando sua contribuição. Obviamente que, seguindo a tradição da casa, a gente vai querer apresentar e discutir segundo um pano de fundo, ou um substrato histórico-estrutural, tá certo? Que é da tradição furtadiana e a tradição de todos, a maioria, pelo menos que eu sei, que estão aqui, e tentar, não vai ter exatamente um sentido de conjuntura macroeconômica, mas a estrutura refletindo nos aspectos conjunturais. Então, hoje mesmo vamos ter várias discussões sobre mudanças da política econômica, ou a estrutura da política econômica nos anos recentes. Então, não é uma coisa de conjuntura tradicional, ela tem um objetivo de discutir as questões macroeconômicas à luz de uma fundamentação mais estrutural e mais histórica, como é a tradição aqui da casa. Só mais um lembretezinho, que vocês sabem que o Centro Celso Furtado ele é patrocinado por nossos patronos, a Petrobras, o BNDES. Então, um outro objetivo nosso é trazer os economistas desses patronos para participar, ainda que indiretamente, porque a gente sabe que vai haver um documento desse encontro. A cada encontro desse a gente vai fazer um documento para divulgar pelo centro, tá certo? Então, obviamente que esse documento é do centro, é desse grupo, e não pode ser dos economistas, tanto da Petrobras ou do BNDES, que tem ligações institucionais que são particulares e impedem de dar a palavra desses centros. Então, a ideia também é trazer o máximo possível os sócios para discutir, para informar também, e para levar para os sócios as contribuições de outros economistas de outros países da América Latina, como no caso da Argentina. A gente está tentando, ainda ficou meio enrolado, conseguir com o pessoal da Venezuela, mas eu acho que na próxima reunião já vai ter algum representante da Venezuela também para participar dessas discussões.
mais uma coisinha, que a Vanessa agora está comigo aqui, me ajudando, vai ser chefe, eu sou sub. Então, a gente espera que mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano a gente consiga fazer um encontro desse tipo. Tá? E, de novo, a gente vai soltar um documento com as principais conclusões, também acho que até final de janeiro, alguma coisa assim. Então, agradeço a presença de todos, passo ao nosso presidente, Saturnino Braga, para iniciar o debate. Muito bem, vamos dar início à nossa mesa, já com um pouco de atraso, mas vamos recuperar esse atraso, agradecendo a presença de todos, e vamos escutar os dois expositores que estão aqui conosco para falar sobre a evolução da macroeconômica do Brasil na primeira década e pouquinho do novo século. A Vanessa Petrelli, que da Universidade de Uberlândia e que teve uma gestão muito importante no IPEA e que hoje é praticamente nossa colaboradora permanente, e o Franklin Serrano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia, ambos doutores, né, com doutorado, o Franklin em Cambridge, mas, enfim, pessoas que têm muito a nos dizer sobre a evolução macroeconômica do Brasil, um tema que foi muito discutido politicamente, né? Me lembro de muitas oportunidades que tive que defender o ponto de vista de que havia, sim, uma mudança importante na política econômica do Brasil a partir de 2002, mas sempre encontrando aquele refrão que teimava em dizer que não, a política econômica não tinha mudado nada, que tudo se repetia, vindo, enfim, desde do fim do século passado. Enfim, vamos escutar ambos, depois abrir um debate e vamos ver se conseguimos encerrar daqui a 1 hora, mais ou menos. Eu vou passar primeiro a palavra à professora Vanessa e depois ao Franklin Serrano. Primeiro, bom dia a todos. E agradeço o convite para a participação aqui. E como disse o Carlos, vamos iniciar um trabalho junto ao Centro Celso Furtado, que esperamos que seja bastante profícuo. Só destacar que estão os nomes Vanessa, Clésio, Ricardo Suma, Júlia Braga, Cláudio Roberto Mitrano, Cláudio Amido dos Santos. Na verdade, o que eu vou apresentar aqui é um resumo da discussão que foi feita para um livro que vai ser lançado agora pela Fundação Perseu Abramo. Na verdade, fizeram parte dessa discussão também o Fábio, né, que depois vai falar hoje à tarde, Franklin, Carlos Pinkusfeld e o Antônio Carlos Macedo, né? Temos discutido sobre essa questão do regime de crescimento brasileiro. Acabou que essa primeira versão do livro foram esses aqui, mas, na verdade, nós vamos fazer uma ampliada que vai ter todo mundo. Então, temos feito algumas discussões essas, na verdade, que já advêm de algum tempo, na época que eu estava como diretora de macroeconomia do IPEA, que a gente queria, e junto com o pessoal lá da própria diretoria e mais esse grupo, querendo analisar as mudanças verificadas no regime de crescimento da economia brasileira, na medida que a gente indicava a existência de mudanças importantes, especialmente no período 2004-2010, né? E agora também tomando uma análise mais recente, em que medida teria havido uma mudança ou não de modelo de crescimento. A gente acha que houve mudanças a partir de 2011, que caracterizam modificações dentro do regime, ainda que permanecendo algumas das características iniciais que ocorreram a partir de 2003. Então, o que a gente quer mostrar é que a partir de 2004 há mudanças do regime de crescimento, algumas delas mais sutis, mas ainda assim nós temos problemas estruturais importantes que permanecem, né? E
a articulação do regime macroeconômico, ela, na verdade, por várias vezes obsta o crescimento. Então, acho que esse é um debate importante, isso fica claro, especialmente a partir de 2011, né? Então, a gente quer discutir um pouco essa questão aqui com vocês. O Franklin vai destacar também, provavelmente, várias dessas questões aqui. Alguns já assistiram essa palestra de outras vezes, a gente quer pegar algumas coisas mais recentes. Então, primeira coisa, o que a gente quer destacar é que, a partir de 2004 e até, basicamente, a gente faz duas periodicidades, 2004, 2010, aí segundo semestre, 2011, até agora. Então, em primeiro lugar, o crescimento que se dá, especialmente entre 2004 e 2010, tem a característica de ser um crescimento maior do que a média dos períodos anteriores, né? Se a gente pega os períodos imediatamente anteriores, o crescimento que se dá entre 2004 e 2010 é maior. Uma das coisas importantes de destacar é que, em nível de América Latina, se a gente for pegar o dado do crescimento do PIB em si, ele não vai indicar uma performance especialmente boa do Brasil. Na verdade, vários países da América Latina cresceram muito mais do que o Brasil. O importante a destacar é que, para o nível do crescimento brasileiro, ele é maior do que os 20 anos anteriores, e mais importante do que isso, é um crescimento com uma melhora da distribuição de renda, né? Melhora dos níveis de emprego, e essa é uma característica particular, né, desse crescimento, especialmente se a gente olha para o histórico brasileiro. Tá? Então, em primeiro lugar, o que a gente quer colocar é que o crescimento brasileiro, ele está articulado a três elementos importantes. Primeiro, que a gente vai chamar de alavancas do crescimento, né? O cenário internacional particularmente favorável, que dinamizou os setores ligados especialmente a commodities, que então, na verdade, puxa o crescimento num primeiro momento e gera impactos, inclusive, de investimentos como resultado do crescimento verificado no setor exportador, mas que, na verdade, essa é uma dinâmica inicial de empuxo do crescimento, só que logo em seguida nós temos a articulação de uma dinâmica redistributiva interna por meio dos aumentos concomitantes do salário mínimo, das transferências públicas de assistência e previdência, que um pessoal lá de finanças públicas, especialmente o Cláudio Hamilton, trabalha com a sigla TAPS, Transferências de Assistência e Previdência Sociais, então a gente vai falar aqui em TAPS, tá? Então, aumento do salário mínimo, manutenção dos níveis das transferências de assistência e previdência em níveis de 14% e 15% do PIB, e aumento do crédito das famílias. Isso aqui dá uma dinâmica de impacto sobre o consumo e uma dinâmica redistributiva interna também. E o terceiro elemento, que é o terceira alavanca, é o papel do Estado na coordenação e no financiamento dos investimentos privados. Então, nós temos investimentos públicos, né, do setor público, e junto com isso também o financiamento do investimento. Quer dizer, nós temos financiamento do setor público, das empresas públicas e também a atuação pela via do BNDES. Então, essa tripla articulação dá um papel importante ao Estado na ação do investimento. Então, o papel do Estado como indutor do investimento é um elemento fundamental. Então, a articulação que a gente trabalha no sentido de que o modelo de crescimento não é um modelo só de consumo, é um modelo em que o investimento é um papel importante, especialmente após 2006. Né? Teve gente que já me viu fazer essa palestra aqui umas 20 vezes. Desculpe. Ai, eu pus end aqui, desculpa, gente. Não vou passar todas essas coisas aqui, não. Eu dei end aqui, desculpa. Então, o crescimento desculpa. Então, o que já retomando, então houve um crescimento maior do que a média dos 20 anos,
o peso da atividade doméstica foi determinante para a definição das taxas de crescimento observadas. Esse é outro elemento importante. Ainda que o setor externo tenha tido um papel fundamental, principalmente no avanço inicial do crescimento, os elementos internos de demanda tiveram um papel fundamental na taxa de crescimento, o que também, até 2010, o que foi um fato novo. E, em termos de macroeconômicos, nós temos uma articulação entre políticas de meta e inflação, câmbio flutuante valorizado até, basicamente, 2011, e manteve-se um ajuste fiscal importante, ou seja, você conseguiu manter um crescimento com grandes gastos em políticas sociais e manutenção das transferências de previdência social, com a manutenção de um ajuste fiscal importante. A gente vai destacar como isso foi possível. Então, em termos de indicadores, algumas desses gráficos aqui são das várias pessoas que trabalhavam com a gente nesse livro aqui. Esse aqui quem fez foi o Cláudio Mitrano. Nós temos, então, aqui indicadores, como indicadores selecionados, que são um resumo um pouco disso. Você tem, então, uma taxa de crescimento importante com uma dinâmica muito especial do emprego, com uma queda expressiva do desemprego. Então, aqui esse gráfico com vermelho aqui, a gente vê os dados de 92 a 2012, e você vê que depois de 2002 há uma queda do desemprego e, ao mesmo tempo, também, especialmente após 2004, um aumento do rendimento médio real. Então, você vê uma mudança de dinâmica aí no mercado de trabalho. Por outro lado, você vê a melhora do índice de Gini, que está aqui em azul, com uma queda expressiva da taxa de pobreza também em 2003 e uma queda da informalidade. Então, a dinâmica de crescimento está articulando essas questões. Aqui o desemprego, aqui são os dados do desemprego metropolitano. A gente vê também a queda, e que mesmo agora em que o país está crescendo menos, quer dizer, a problematização do emprego, ela não se verifica como se imaginaria com taxas de crescimento tão baixas. É importante, dentro dessa discussão que a gente fez, tem uma discussão só sobre emprego, mostrando as características do emprego e este aparente paradoxo de você ter taxas de crescimento baixas, mas, ao mesmo tempo, o desemprego estando em níveis bastante confortáveis. Um dos elementos importantes dessa taxa de crescimento, do crescimento brasileiro, do período que a gente está analisando, é o fato de que há um aumento da participação dos salários do PIB. Essa é uma característica importante da economia brasileira, porque vários países, tanto da América Latina, que também verificaram taxas de crescimento maiores do que o Brasil, ou se a gente pega os BRICS, né, isso não aconteceu. E aconteceu no Brasil, então, uma maior da participação dos salários da renda, o que mostra que há uma dinâmica particular do emprego, que há uma dinâmica particular em termos de distribuição de renda. Tá? Então, o início do processo se dá com a melhora dos preços das commodities, com a liquidez internacional articulada com as políticas públicas de transferência de assistência e previdência, salário mínimo, e dos bancos públicos com direcionamento de recursos para o crédito, especialmente também para os créditos às famílias. E isso dá uma dinâmica inicial de crescimento. Destaque-se que mesmo a questão das transferências de assistência e previdência e as possibilidades de políticas sociais que foram implantadas no Brasil e que possibilitaram um aumento do peso do setor interno na economia tem a ver com a Constituição de 88. Se não fosse a Constituição de 88, obviamente, todo esse processo não teria sido possível também. Tá? Então, cenário externo favorável, a melhora do aumento do preço das commodities. Vocês veem que há um boom de preços
até 2008, depois a queda que se observa ali é na crise de subprime, mas ainda assim, até 2010, você verifica que o preço das commodities continua ascendente, havendo uma desaceleração a partir do final de 2010 e durante 2011. No entanto, uma das coisas importantes de destacar é que mesmo a desaceleração do crescimento do preço das commodities a gente não verifica uma queda expressiva de preço de commodities. Provavelmente o que acontece é o fato de que os preços realmente estão desacelerando, mas a trajetória não é uma trajetória de queda para níveis anteriores. Então, mesmo o que a gente observa é o que parou a trajetória de aumento do preço das commodities, há uma queda, mas não uma queda expressiva. De qualquer forma, isso indica um cenário externo modificado. Em termos de balanço comercial, então, você verifica um forte crescimento do superávit da balança comercial, que vai basicamente até 2008. Após isso, ainda permanece em valores confortáveis. A partir de 2011, há uma queda expressiva da balança comercial e problematizando aqui em 2013. O fato importante é o de que, na verdade, o Brasil ele engata no crescimento mundial até 2008, principalmente pela via da articulação das commodities, né? Então, aumenta muito rapidamente a exportação de commodities e de bens manufaturados ligados a recursos naturais. Se a gente pega o setor de commodities e os manufaturados ligados a recursos naturais, em termos de exportação, eles hoje equivalem mais ou menos a 70% do total das exportações brasileiras, o que há uma mudança do mix das exportações e um grande boom, especialmente na parte, no caso dos manufaturados, os ligados a recursos naturais. Do ponto de vista das importações, na verdade, há um grande crescimento do perfil das importações no que tange a bens intermediários. Isso tem a ver, lógico, com a dinâmica da indústria, que vai ser, da estrutura produtiva, que vai ser discutido hoje à tarde. Então, na verdade, uma das problemáticas da nova dinâmica da economia brasileira pós-2004 é o fato de você ter, por um lado, de forma positiva, engatado no crescimento mundial até 2008, no entanto, há uma não modificação da estrutura produtiva, que é o que o Fábio vai destacar hoje à tarde, avanços tecnológicos pouco expressivos na parte da estrutura produtiva, problematizando o perfil das importações e exportações brasileiras. Então, se a gente vê os dados de níveis de balanços comerciais, você vai ver que até recentemente não há aparentemente grandes problemas. No entanto, quando a gente vai verificar o perfil das exportações e importações brasileiras, você verifica que isso está ligado à questão da estrutura produtiva e à forma de articulação com o setor externo. Numa dinâmica em que, em nível internacional, se trabalha com as cadeias globais de valor e que, na verdade, você se insere nessas cadeias não meramente por decisões individuais, mas sim através de grupos de negócios e grupos de comércio internacional, o que é muito mais complexo, né? Portanto, envolve estratégias e política industrial muito mais complexa, e esse é um dos debates importantes agora, né, no presente momento. Outra questão importante é a mudança da dinâmica da contribuição dos componentes da demanda. Os componentes da demanda interna passam a ter um papel muito mais importante para a contribuição do crescimento do que o setor externo. Então, portanto, os componentes internos é que são fundamentais. Um dos elementos que a gente quer destacar é de que, especialmente entre 2006 e 2010, para além da questão do crescimento do consumo, nós temos o papel fundamental. Quer dizer, dentro da questão do crescimento do consumo, nós temos a manutenção em altos níveis das transferências de assistência e previdência, vocês vão ver os dados, em níveis de 14% e 15% do PIB, mesmo numa situação de controle fiscal importante, com superávites primários importantes.
importantes, e ao mesmo tempo que, a partir de 2006, você vai ter uma taxa de crescimento importante dos investimentos públicos e das empresas públicas. Isso só foi possível porque houve um aumento da carga tributária, né? E isso só foi possível, o próprio crescimento da carga tributária tem a ver com o próprio crescimento da economia brasileira. Portanto, você fazer as políticas distributivas que foram feitas teve uma relação direta com a carga tributária e teve uma relação direta com o próprio crescimento. Então, quando você desacelera, já por si próprio, essa dinâmica de crescimento vai apresentar problemas, porque o aumento da carga tributária, que permitiu as políticas distributivas e o investimento público, está ligado com esse aumento, que está ligado com o crescimento. Então, crescimento mais baixo necessariamente problematiza a própria dinâmica que tinha engendrado o modelo de crescimento, né? Esse, então, acho que é um dos debates importantes para a gente ter agora em 2013. Então, nós temos taxas reais de crescimento das transferências de assistência e previdência, né? Então, vocês vão verificar que, a partir de 2005 e 2006, as taxas de crescimento, elas se mantém em níveis importantes, e vão verificar uma barriguinha ali no último período, que é o período de 2010, 2011, claramente as taxas de crescimento das transferências de assistência e previdência caem. Posteriormente, 2011 e 2012, voltam a subir, mostrando a decisão do Estado de manter os gastos em transferência de assistência e previdência, depois da observação da queda do crescimento em 2011. Aqui mostrando que elas permanecem em níveis de 14%, 15% do PIB. E, então, a primeira alavanca a gente colocou que era o setor externo, que puxa o crescimento. A segunda alavanca é a articulação entre transferências de assistência e previdência, salário mínimo e crédito, que geram importantes elementos de distribuição de renda, e isso, junto com o crescimento do emprego, do aumento do salário mínimo e do próprio crédito, as famílias permite uma dinâmica do consumo importante, que é outro elemento importante, sem dúvida, uma outra alavanca importante da articulação. Então, para além das TAPs, que estão ligadas ao aumento da carga tributária, nós temos o aumento do salário mínimo real, que é outro elemento importante, e destacando o seguinte: o salário mínimo tem uma relação direta também com a importância das transferências de assistência e previdência, porque grande parte das transferências de assistência e previdência estão ligadas ao salário mínimo. Então, toda vez que o salário mínimo cresce, você tem maior distribuição de transferência de assistência e previdência, né? Então, você dá uma dinâmica positiva, o aumento real do salário mínimo dá uma dinâmica positiva nas transferências de assistência e previdência, que articula ainda mais o crescimento distributivo, tá? E essas são características, ou seja, essa característica desse segundo elemento aqui que a gente está mostrando, o primeiro elemento do boom puxado pelo setor externo, grande parte dos países da América Latina tiveram, parte dos países periféricos tiveram articulados a isso, a dinâmica do crescimento mundial. Essa segunda alavanca, ela tem uma articulação própria da economia brasileira, e ela permite uma dinâmica particular. Outros países não apresentaram isso necessariamente, tá? E junto com isso também nós temos o crédito às pessoas físicas, que é esse marronzinho aqui, e lógico também tem a ver com a queda da Selic, que foram elementos que dinamizaram o consumo. Uma das coisas importantes é que, à medida em que você tem o crédito como um fator importante também para a dinamização do consumo, ele traz consigo também o fato de que o peso do endividamento sobre as famílias cresce. Mas eu acho que um dado importante que mostra esse gráfico aqui é o fato que parte importante da dívida total de 2008, ela tem a ver com a dívida habitacional.
que tem a ver principalmente com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, não é meramente endividamento ligado a consumo, é endividamento ligado ao crédito para habitação. Então, várias discussões sobre consumo, elas têm que ser relativizadas, e é um debate importante que a gente deve detalhar maior, porque grandes verdades não são verdades, né? Então, é importante detalhar, inclusive a questão do grau de endividamento explosivo das famílias brasileiras, o que também não é verdade, e, importante, parte desse endividamento, depois de 2008, o crescimento não é expressivo, a não ser aquele vinculado ao crédito para habitação, que obviamente tem a ver com o passado histórico de não políticas para habitação popular. Então, o terceiro elemento é o papel do Estado, do investimento público, né? Então, a gente vê a formação bruta de capital fixo, né, da União, que é o azul, e também as despesas de investimentos das estatais federais, que é o marronzinho. E vocês veem, a partir de 2004, a trajetória ascendente, e 2011, uma trajetória descendente de ambas as curvas. Ora, a discussão e posteriormente a retomada, principalmente aqui das estatais federais em 2012, e a maior dificuldade aí de retomada, ainda que uma retomada, em 2012 dos investimentos públicos, das empresas, desculpe, do setor público, da União. Então, uma das discussões que a gente leva adiante é o seguinte: são três alavancas. A alavanca do setor externo fica problematizada depois de 2008, mas depois temos uma retomada em 2009, 2010. No entanto, o mundo crescendo muito menos do que crescia antes, problematizando a própria exportação brasileira, e enquanto que as importações cada vez mais vinculadas a bens intermediários, o que gera uma problemática dentro da balança comercial brasileira. Ora, depois vou falar sobre o setor externo rapidamente, mas o que a gente quer colocar é que uma alavanca importante, que era o setor, pelo menos inicial, que era o setor externo, mostra uma mudança de dinâmica, e a outra alavanca fundamental do crescimento, que especialmente depois de 2006, ela sofre uma desaceleração em 2010, 2011. Então, na verdade, essa desaceleração, em parte, ela foi auto-infligida. E isso tem a ver, inclusive, com o diagnóstico da política macro aqui em 2011. Tá? Então, o tripé macroeconômico, metas de inflação, diagnóstico sempre vinculada à inflação de demanda e manutenção de juros altos, ainda que cadentes, especialmente em 2011 e 2012, a queda mais expressiva dos juros. Controle fiscal permanece, superávites primários e câmbio flutuante. No entanto, até 2010, com valorização. O que a gente quer destacar é o seguinte: aparentemente, a política ela permanece com um tripé macroeconômico. No entanto, entre 2006 e 2010, há uma decisão importante de expansão de gastos. Há uma decisão explícita da Fazenda de expansão de gastos, né? Principalmente gastos com investimento. Então, você mantém o superávit primário, principalmente por conta da característica particular da carga tributária, mas claramente há uma decisão de aumento de gastos. Em o que acontece no segundo semestre de 2010 e, na verdade, em 2011? Há um diagnóstico de inflação de demanda e, na verdade, você faz uma política restritiva que reverbera em 2011. Na verdade, você corta gastos públicos, você não faz o aumento do salário mínimo real, que você estava mais o PIB
anterior, variação do PIB anterior. Então, o salário mínimo não cresce como estava crescendo antes e você faz um arrocho de crédito. Então, você pega os 3 elementos de alavanca e segura. Em 2011, você tem uma desaceleração que não é resultante meramente do cenário internacional. Ou seja, há decisões de política domésticas que afetam o crescimento brasileiro em 2011. E esse elemento e a retomada posterior é mais difícil. Outro elemento importante, que acho que o Franklin deve destacar, até porque é uma tese que eles trabalham com bastante detalhe, é que grande parte na verdade, que o ajuste dos juros controla a inflação, principalmente pela via, a inflação é controlada nesse período, principalmente pela via do canal de câmbio, né? E não pela redução, pelo problema de demanda. Na verdade, grande parte da inflação que a gente verifica em vários momentos da economia brasileira nesse período teve a ver com choques de commodities. Especialmente nessa fase do arroxo, claramente foi choques de commodity. Foi um choque de commodity importante que aconteceu nesse período e foi tratado como uma inflação de demanda com uma segurada importante da economia brasileira, e aí a dinâmica que você vinha tendo, ela reverte. Tá? No período 2010, 2013, essa periodicidade, o pessoal, inclusive lá do planejamento, que fez essa periodicidade que a gente estava usando, que vai, a fase, então, entre 2010 e 2011, você entra numa fase contracionista e uma tentativa de articular, bom, dessa aqui já a gente que está falando. Então, 2010, 2011, está numa fase contracionista que reverte o modelo. 2012, 2013, você faz uma atuação para a retomada dos investimentos públicos e ações de apoio à melhoria da produtividade da indústria doméstica e apoio à indústria doméstica. Qual é o diagnóstico que a gente fez desse período? Após 2010, 2011, há uma mudança da dinâmica no modelo. Não só porque você faz uma política contradicionista, mas o que acontece quando você quer voltar a crescer? O diagnóstico que a gente faz é que há uma tentativa de mudança na dinâmica do modelo, pondo o setor privado, tentando pôr o setor privado como uma das alavancas centrais do crescimento. E como é que você faz isso? Dando incentivos ao setor privado, principalmente através de desonerações fiscais. Ora, então, numa situação em que você já estava com uma desaceleração importante do investimento privado. Então, o que nós temos a partir daí? Uma tentativa de retomada do setor privado, mas as desonerações têm impactos importantes sobre o resultado das contas públicas do governo, porque depois você, com o baixo crescimento autoinfligido, você começa a crescer menos. Ao crescer menos, a carga tributária se problematiza e você tem menos arrecadação. Ora, junto com isso, você faz uma política de desonerações. Então, você vai ter uma política pelo lado das despesas públicas, você vai ter uma manutenção de despesas públicas, principalmente depois de 2012, decidindo-se retomar a manutenção das transferências de assistência e previdência, porque são importantes para a dinâmica interna. Então, você vai tentar manter as transferências de assistência e previdência, vai tentar voltar ao investimento público, ao mesmo tempo que você está arrecadando muito menos. Quer seja porque o crescimento está sendo menor, quer seja porque você está fazendo desonerações importantes. Ou seja, você problematiza seu resultado primário menos por um aumento de gastos, não há um movimento de gastança, contrariamente do que diz a mídia. O que há é uma menor arrecadação, né, principalmente por conta do baixo crescimento e por conta das desonerações. Ao mesmo tempo, é um período em que a tônica é de desvalorização do câmbio. No entanto, os impactos esperados do câmbio
não ocorrem da maneira imaginada, até porque temos também a questão das elasticidades dos impactos diferenciados de desvalorização do câmbio sobre a dinâmica da indústria nacional. Então, as tentativas pós-2011, elas mostram uma tentativa de mudança de dinâmica do modelo. No entanto, o setor privado, primeiro, o setor privado não vai, e demoraria naturalmente para ir, primeiro, sempre levaria um lag de tempo, mas claramente não vai. E, segundo lugar, ao mesmo tempo, você problematiza os próprios gastos públicos, que são aqueles que puxam o crescimento da economia, especialmente os investimentos públicos, né? Então, na verdade, é como se você estivesse numa armadilha de retomada de crescimento. Então, não dá para você fazer com crescimento baixo, junto com isso, fazer fortes desonerações e, ao mesmo tempo, o investimento público ser aquele que puxa, quer dizer, a lógica não fecha, né? Então, claramente, o investimento público na economia brasileira, e não foi diferente no período de crescimento que a gente verificou, teve um papel fundamental. A questão do consumo foi importante? Lógico, sem dúvida, ninguém vai dizer que não. Mas o investimento público continuou tendo, como sempre teve na economia brasileira, um papel fundamental, sendo o elemento indutor do crescimento. Ora, num momento em que você está crescendo menos, você fazer várias desonerações problematiza claramente a questão da arrecadação e você cai numa armadilha da retomada. Aqui só para mostrar os dados de resultado primário, o marronzinho lá de cima é o setor público consolidado, né? E a gente vê claramente uma piora. No entanto, em termos, vocês verificam a relação do consumo das famílias, o aumento da renda dos mais pobres por meio de políticas públicas redistributivas, mais ampliação do crédito, mais o aumento do emprego, mais o câmbio valorizado, que também foi altamente positivo com o consumo e a queda dos juros, gerou o aumento de consumo. Ora, se você está num período agora que você tem, ao invés de câmbio valorizado, pressão para um movimento de desvalorização do câmbio, se você tem um crescimento menor, né? E se a dinâmica do crédito não é mais a mesma dinâmica anterior, claramente isso vai afetar o consumo. Então, o mesmo movimento de desvalorização do câmbio, ele tem dois aspectos negativos para a economia brasileira. Por um lado, um impacto negativo sobre o controle inflacionário, e de outro lado, ele tem um impacto negativo também, vinculado à própria questão dos preços, sobre a questão do consumo das famílias. Portanto, a desvalorização, ela é uma faca de dois legumes. Então, nós estamos num período de retomada, de dificuldade de retomada, problematizado por essa dinâmica do câmbio também, que tem esses dois lados que devem ser discutidos e são importantes, e, portanto, a desvalorização do câmbio, ela tem um impacto importante para a indústria, ainda que muito defasado, e dependendo das elasticidades, mas tem impactos negativos sobre a inflação e sobre o consumo, num período que a gente está crescendo pouco. Tá? Aqui a parte do endividamento das famílias, o lado de cá, né? O crescimento de endividamento das famílias, e o azul é o comprometimento da renda. Como a gente viu, ele para de crescer, o comprometimento das rendas. Aqui, para vocês verem, as taxas de crescimento da formação de bruta de capital fixo é o marronzinho, e o azul é o consumo das famílias. Então, vocês veem o despencar da taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo, tá? E a queda também do consumo, da taxa de crescimento do consumo das famílias, e, obviamente, a taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo é muito maior. Agora tem uma retomada em 2013, principalmente por causa do investimento público. Tá? Ou seja, o papel do Estado como um elemento indutor é um papel fundamental. E agora, no período atual, nós tivemos uma dificuldade da retomada de crescimento, a questão de você ter mudado um modelo no sentido de tentar colocar
o setor privado como uma das alavancas, a nosso ver, problematizou o modelo, e, junto com isso, você tem ainda uma situação de setor externo piorada, principalmente porque você tem o balanço de transações correntes bastante piorado. Aí se articula uma piora da balança comercial com grande crescimento do déficit da conta de serviços e rendas, principalmente por conta de que as remessas de lucros, remessas de juros, mais as remessas de lucros aumentaram. Você tem também um aumento importante de viagens internacionais e também tem uma parte importante de aluguéis de equipamentos que está enviados para o exterior, que tem ligação aí com o perfil particular aí da articulação com plataformas de petróleo, etc., que você faz aluguel, né, dessas plataformas e os recursos vão para o exterior. Então, uma das partes importantes, tem uma discussão também sobre o setor externo, uma das partes importantes de destacar é que um elemento importante do resultado da balança comercial tem a ver com a conta petróleo. Né? A conta petróleo se problematizando no começo de 2013 por uma questão de contabilização das exportações da Petrobras, mas de qualquer forma a questão da conta petróleo é um fator fundamental das exportações brasileiras. Então, no que se refere ao setor externo, a visão é de que provavelmente, já estou encerrando aqui, o mundo estava crescendo muito menos, né? Especialmente em 2012 houve um baixíssimo crescimento do mundo. Agora, a perspectiva, em 2013 ainda abaixo, mas a perspectiva é de que 2014 e 2015, provavelmente, os Estados Unidos cresçam um pouquinho mais, a Europa não fique numa situação tão problemática como estava, cresça um pouquinho mais, ainda que em níveis baixos, e especialmente a China continue em nível de crescimento de 6,9% mais ou menos do PIB. E isso é importante porque uma coisa é a China crescer a taxas de 10% com PIB de X. Outra coisa é crescer a 7% com o PIB de X mais 1, que é o que nós estamos agora. Portanto, a demanda da China deve continuar uma demanda importante. O setor externo deve dar uma melhorada em termos de exportação. Então, a curto prazo, há uma certa melhora. Em termos de 2014, o setor externo não está indicando uma piora agora em 2014. Outra coisa interessante, que com a volta de crescimento dos Estados Unidos e em parte da Europa, isso tem impacto sobre a nossa balança, a parte de exportação de manufaturados, porque o peso das exportações dos nossos manufaturados para a Europa e para os Estados Unidos é relativamente maior do que a China. Mas ainda assim, o nosso grande parceiro é a China agora, que é outra mudança importante. Ou seja, eu vou deixar agora para o Franklin detalhar mais a parte lá da política, mas o que a gente indica é o seguinte: a tentativa de mudança do modelo, a nosso juízo, é problemática, né? A perna fundamental do modelo é investimento público, especialmente hoje, né? E mais do que isso, numa situação de mesmo o crescimento mundial não vai bombar como bombava antes, o preço das commodities não vai ser o mesmo que era antes, ou seja, apostar na dinâmica interna é um elemento importante, coisa que inclusive relatórios da UNCTAD estão colocando, e nós não estamos com um boom de gasto público, nós não estamos com deterioração efetiva da dívida líquida, e agora mudaram para outro indicador, que é a dívida bruta, mas mesmo assim não estamos com problema expressivos de dívida bruta, e a questão de contágio daí é outro debate que não dá tempo para a gente ter aqui. Mas a ideia de que houve uma tentativa de mudança de modelo, e a nosso juízo esta tentativa é problemática e gera uma patinação do crescimento. Obrigado, professora Anete. Vamos ouvir.
Vamos logo escutar o Franklin. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Centro Celso Furtado, que claramente organiza esse tipo de evento incomum, no seu grau de heresia. E queria agradecer também a Vanessa pela forma generosa a qual ela se referiu ao indesculpável atraso meu, do Fábio e do Pinkusfeld. Nós não estamos naquela lista porque a gente não entregou o capítulo a tempo e o livro tinha que fechar, não tem nenhum outro motivo. E isso explica um pouco a discussão aqui minha, que é um working very slow progress do capítulo que não houve. Então, e obviamente que nós vamos fazer o completo. Então aqui até, que beleza, está vazia. Não, ainda tem uma chance de eu não ter botado na pasta. Suspense. Estava fora da pasta, mas está no pendrive. Se fosse o Numa Mazar, estava no outro pendrive. Isso aconteceu outro dia, mas deixa eu falar. Tesla nas melhores famílias, como diria o Suma. Olha só, eu queria falar, eu não vou falar de número, etc., não só porque eu não sou o cara dos números nesse grupo, especialmente por causa disso, né? Tem muita gente que vai dar números aí, dos quais eu me alimento. Então, o que eu queria discutir as dificuldades de interpretar as mudanças na política econômica, o papel da política econômica no crescimento e etc., vem, na minha opinião, de três problemas grandes. Eu queria entrar aí. Um deles, talvez o grande galho, é o seguinte: afinal, tem o tal do tripé, né, que é câmbio flexível, meta de inflação, superávit primário. Acabou o tripé, mudou o tripé, não mudou, mas se não mudou, como é que a performance mudou muito? Melhorou, depois piorou, mas aí pode ser que seja só as condições externas, mas pode ser que simplesmente o mesmo sistema foi operado de outro jeito. Só que para você entender isso, quanto foi mudança externa, quanto o sistema foi operado mais assim ou mais assado dentro do quadro referencial, tem um grande obstáculo terrível, que eu acho que é o mais sério, e que a imensa maioria das pessoas, inclusive os críticos, que se dizem críticos do tripé, que na verdade não é do tripé, que eles são críticos exatamente, eles confundem, tanto que não sabem nem o que estou dizendo. Eles são críticos ao modelo do novo consenso, que é um modelo, uma teoria. O tripé existe um conjunto de práticas e políticas econômicas, é uma coisa institucional que existe. E as pessoas interpretam ele como sendo, assim, o exemplo óbvio, a Vanessa já deu, as pessoas pensam que o governo controla a inflação via demanda e controla via custos, é óbvio. Mas isso causa uma série de confusões, mesmo das pessoas que admitem esse elemento real, porque elas nunca abandonam a ideia de que, no fundo, existe essa coisa do modelo. Mas isso é grave nas três pernas do tripé. E então, mas por outro lado, como existe, do ponto, não o modelo, que eu achei realista, mas existe o tripé, existe um conjunto de práticas e instituições. Por exemplo, o governo manda para o Congresso uma meta de superávit fiscal que, se você não cumprir ou der um jeito de embromar, você vai preso. Quer dizer, então, existe. Concreta e materialmente, o modelo do novo consenso existe na imaginação de economistas, mas o tripé, em alguma forma, existe. E como ele existe, ele cria consequências. Então, o que a gente está tentando fazer, coletivamente, aqui é só a minha opinião, porque ninguém viu isso ainda, ninguém do grupo, é tentar entender como de fato funciona o tripé no Brasil. Aliás, em outros países que têm genericamente essas três ideias, funciona completamente diferente por características políticas, institucionais e pela vontade política de, dentro da mesma regra, você fazer coisas diferentes. Eu queria chamar a atenção para isso, porque infelizmente nos últimos anos, principalmente desde a crise de 2008, deu um acesso de burocratice nos economistas críticos, por causa do problema da desregulação financeira, etc. Agora, muitos economistas que eram muito críticos de fazer uma economia política acreditam que, se tiver uma lei, uma regra, as pessoas vão cumprir e ela
exatamente afeta a economia do jeito que está escrito ali, que é uma coisa estranha, porque, por exemplo, por causa da crise internacional, não existe nenhum sistema, mais desregulado que seja, no qual o que o Bernie Madoff fazia fosse legal. E ele fez. Ele fez porque você põe os reguladores que vão interpretar as regras e definir as regras e as leis como elas são na prática, que tem certos interesses. E se você não for completamente ingênuo, é o básico. Por isso que nosso grupo chama de economia política, não economia jurídica. Então, isso é importante. Como é que funciona mesmo o sistema? A nossa interpretação, as três pernas são meio confusas, né? Eu vou falar dessas três coisas. Sistema de câmbio flexível. O problema que a gente tem com essa questão do sistema de câmbio flexível é que não existe tal coisa em lugar nenhum no mundo, não foi só no Brasil. Nenhum país deixa o câmbio flutuar livremente, mesmo. Nem os Estados Unidos, que poderia, mas não por culpa dos Estados Unidos, em boa parte porque os outros países não podem deixar o câmbio em dólar muda. Então, a China, o Brasil, o resto do mundo não deixa os Estados Unidos flutuar livremente. Isso não quer dizer, obviamente, por definição, se o câmbio fosse flexível, ninguém acumulava reserva. Vocês já notaram, você deve ter reparado, a montanha de acúmulo de reserva no mundo inteiro. Então, obviamente, mesmo em países onde o câmbio é flexível, como o Brasil. Então, o que quer dizer? Câmbio flexível, você já tem um problema de saída. É flexível e se acumula 300 bilhões de reserva em poucos anos. Além disso, mesmo que você não faça isso, em alguns países não fazem, mesmo quando não acontece a acumulação de reserva, existe, evidente, uma literatura que pode se chamar medo de flutuar, que fala a obviedade, que é, no mundo com muita mobilidade do capital, o governo, ao flutuar, mudar as taxas de juros, está intervindo no câmbio indiretamente. Que é evidente. Isso é flexível ou não é? Quer dizer, então, essa questão do flexível é evidente que aí eles falam, não, a flutuação é suja. Bom, ela é suja em toda parte, completamente suja. Então, a questão é quais são os critérios e as práticas que o governo faz para controlar o juros. A questão do medo de flutuar, que apareceu em uma época na literatura, desapareceu por causa disso, porque a ideia do medo de flutuar era para tentar provar que, mesmo em países que não estavam acumulando reserva, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o câmbio nominalmente era flexível e não no Brasil, depois de 90, mas não era realmente, porque o governo tomava providências com juros e outras medidas de controle. Mas, no caso do Brasil, como é que a gente caracteriza, então? Medo de flutuar, mas valorizou durante anos. Então, é medo de desvalorizar. É um medo muito viesado, muito importante, que depois, o sistema de metas, por exemplo, funcionava muito mal de 99 a 2003. Depois funcionou razoavelmente bem no sentido do seu objetivo de atingir a meta da inflação. E por que isso? Aparentemente, o motivo mais evidente é que quando a situação dos fluxos de capital está muito ruim, mesmo taxas de juros muito altas aqui não atraem capital. Quando está tudo bem, se aumenta um pouquinho a taxa de juros, vem uma montanha de capital. E, por acaso, coincide exatamente com isso. Então, é evidente que o diferencial de juros foi muito importante. Pode ser que em outras épocas não seja, porque nem sempre isso funciona. Se você exagera, você pode se endividar tanto que até um ponto você tem a coisa. Mas isso é muito importante para entender que no nosso sistema o câmbio é flexível, mas até eu já vi regressões de pessoas de banco que mostram que o grau de intervenção mesmo, de compra de reserva, tem uma correlação estatística forte com o desvio da inflação em relação à meta. Não só a manipulação do juros, mas a própria intervenção mesmo. Então, é uma ingenuidade inacreditável achar que o câmbio é flutuante. Ele é um resultado de uma outra coisa, da política monetária que tenta... A outra coisa é o seguinte, a literatura mais crítica, que infelizmente há uma tendência, o pessoal que fala de supremacia dos mercados, por exemplo, alguns amigos lá da Unicamp, eles davam a impressão que o Banco Central é completamente incapaz de controlar qualquer coisa, que a taxa do câmbio do Brasil é determinada, sei lá onde, no mercado de derivativos, em outro lugar do mundo, invertendo a lógica da coisa. Veja bem, eu não entendo nada dessas coisas complicadas, muita gente trabalha aqui no banco entende muito mais que eu, mas vou fazer uma analogia que bem simples,
existe um mercado em Londres sobre o placar da final da Copa, quem vai jogar e qual placar. A ideia de que isso determina quem vai ganhar a Copa, isso é, que se na cotação lá a Argentina vai ganhar da Rússia, sei lá, não sei nem se vai, na final, vai determinar o fato de que quem vai ganhar a Copa, me parece extrema. E eu gostaria de ver mecanismos de transmissão bem claros como é que eu passo de uma coisa para outra. Na interpretação alternativa, é o fato de existir um diferencial de juros provocado pela política monetária interna, que põe juros mais alto do que o juros externo, é que cria oportunidades de carry trade e que infla, inclusive lá fora, a oferta e a demanda de derivativos baseados nisso. Aliás, o nome diz derivativo, não primitivo. Certo? Bom, mais que isso eu não sei, porque vocês vão começar a falar de coisas técnicas, de pull, call, reverse, swap, etc., que eu não entendo. Mas eu acho que quando o negócio fica muito complicado, parece ter algum problema. Eu uso a navalha de Occam por absoluta falta de conhecimento de coisas complicadas, por racionalidade limitada minha, não dos agentes. Né? Então, outra coisa que é importante, nesse contexto que é muito importante, que dá confusão nas interpretações, isso vai aparecer na discussão de inteiro. A questão da fragilidade externa, que vem desse tipo de interpretação, normalmente pega todo o passivo externo e faz uns indicadores muito coloridos, cheios de coisa, que tudo que entrou, seja lá como tem entrado, vira fragilidade externa. O que é estranho em vários sentidos. Primeiro, muitas coisas que entraram, o risco cambial é deles, não é nosso. O cara comprou a ação da Petrobras, $1, azar dele. Se tiver uma desvalorização, tiver uma coisa... Sorry, quem mandou investir no Brasil. Agora, é diferente de uma dívida externa bancária, que você tem o país, tem um compromisso, porque tem que controlar o câmbio de pagamento em dólar. E essa coisa simples, de um lado, torna muito difícil aceitar a coisa que foi dita durante muito tempo, que a fragilidade externa estava aumentando no Brasil, que é forte. Porque os indicadores de dólar mesmo, seja de sustentabilidade, que é a conta corrente ou conta corrente com exportações, seja dívida externa de curto prazo sobre reservas, que uma é da liquidez concreta, que as reservas do Brasil, como são emprestadas, se forem muito de curto prazo, você realmente não as tem, porque não é sua, vai sumir. Mas esses indicadores melhoraram muito. E o conta corrente de exportações está piorando agora, mas lentamente, numa velocidade que não é tão preocupante ainda. Existe uma restrição externa lá na frente, mas a gente está bem abaixo dela há muito tempo e continua atrás, apesar da piora da situação mundial. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada na restrição externa, mas também não quer dizer que você tenha que fazer coisas ineficazes e regressivas. Mas isso é muito importante. A outra coisa importante quanto a isso, eu queria chamar a atenção. Essa ideia de fazer esses indicadores grandes é resultado de uma coisa muito estranha, que é muito comum. Da noção de que o que pode sair e causar instabilidade cambial tem que ter entrado, o que é completamente errado. Você tem livre mobilidade, eu posso pegar um empréstimo consignado, comprar dólar e causar uma crise cambial, se eu quiser. Saiu o capital que nunca entrou. É uma confusão muito grande das pessoas e que vão achar esse agregado do pecado que você pode controlar de alguma forma. Besteira, você resolveu deixar a conta de capital aberta, agora se vira. Uma coisa que você pode fazer, juntando tudo isso, é diminuir o diferencial. É a única coisa que você pode fazer se você não quiser que essas coisas aconteçam. Manipular. Então, isso tem que ficar. Claro que, às vezes, não é claro. As pessoas misturam uma opção de coisa, mesmo eu não estou muito preocupado com os ortodoxos nessa plateia. Desculpa, que é mais útil em discutir os nossos problemas. A outra coisa, o que aconteceu, então, olhando dessa perspectiva, é que houve mudança muito forte nas condições externas favoráveis a gente. O maior crescimento do mercado interno dos países emergentes, com os quais são muito mais importantes para nós do que os seus velhos países ricos, e nos pequenos, não só nós, uma melhor administração dos fluxos de capitais com esses regimes flutuantes muito sujos e coisa que tiveram uma consequência inusitada que as pessoas ainda nem começaram a se dar conta. Mais de 10 anos, e aí todo mundo fala do Brasil, o Lula, etc. Sim, mas tem um detalhe, há mais de 10 anos que não há crise de balanço de pagamento séria originada na periferia.
E houve a grande crise mundial em setembro de 2008, aconteceu aqui muito menos do que em todas as outras crises nos últimos 100 e poucos anos. Essa mudança é muito importante, obviamente, afetou o Brasil, afetou a Argentina, afetou todo mundo. E torna muito mais tranquila a restrição externa, não no sentido estrutural a longo prazo, mas na coisa do aborto de pequenos surtos de crescimento, porque geralmente a estabilidade cambial é enorme, a inflação é para o espaço, isso não acontece mais. E aí dá para você crescer mais se você quiser e dá para você não crescer se você não quer. Então, isso é que eu acho que é importante a gente entender. Então, o regime mudou a perna do tripé? Não. O que mudou é que se tornou mais eficaz, dado o objetivo central da política econômica com a mudança da decisão externa. A mudança. E por quê? Porque no regime de metas de inflação, o que é. Eu vou falar aqui muito rápido, porque falei um pouquinho da coisa fiscal, que no momento é mais importante e polêmica. Essa coisa que já teve muitos trabalhos aí, do Suma, da Júlia Braga, do Pinkusfeld, etc., que confirmaram empiricamente esse tipo de interpretação, que é assim, basicamente, a inflação brasileira segue muito diretamente o canal, o câmbio, o custo da política monetária, que você muda os juros, há uma tendência, quando muda o diferencial os juros, de não mudar o nível de câmbio, sim, a variação do câmbio. O câmbio nominal afeta imediatamente os preços importados e exportáveis, e também, por causa da peculiar forma de indexação brasileira dos preços administrados ao IGPM, que tem um peso muito grande, o preço por atacado, afeta os preços administrados. E as duas coisas, os importados e exportáveis e administrados, afetam os custos de todo o setor, inclusive serviços. O Suma e a Júlia Braga estimaram que a inflação do serviço depende do câmbio, ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas acham que não tem custo ou que a economia é invertebrada, não tem insumo. Você vai num restaurante, mas não tem nem comida, nem se gasta energia no restaurante. E a energia, em parte, infelizmente, até hoje, o preço tem alguma coisa a ver com o preço do ferro, sei lá por quê, mesmo que não use ferro como fornecedor, porque você tem um índice que reajusta vários preços administrados, que ainda tem um peso, já mudou em alguns setores, mas ainda tem um peso muito grande dos preços tradables. Então, esse caminho é bem regular, demora alguns meses, mas a inflação, os juros afetam. Quando o Banco Central diz a mudança do juro afeta a inflação daqui a alguns meses, ele não está mentindo. Quando ele diz isso é porque a demanda afeta sei lá o que afeta sei lá o que. O Banco Central não sabe qual é o produto potencial, não sabe a inclinação da curva S, não tem a menor ideia do coeficiente da curva de Phillips. E sempre acerta a meta. Alguma coisa, a outra coisa tem que estar funcionando. É muita sorte. Aí tem choque de oferta o tempo todo. E mesmo assim acerta a meta. Então, o importante é chamar a atenção que o efeito de juros do câmbio é primário. Na demanda que é efeito colateral, ao contrário do que todo mundo fala. E tem implicações óbvias aqui. Primeiro, a lei de Barbosa, que continua valendo. Barbosa não é o STF, não é o Barbosa da lei. É a lei de Barbosa. Barbosa é o Nelson Barbosa. O Nelson Barbosa, em 2005 ou 2006, escreveu um artigo que ele dizia: no Brasil, o governo só consegue atingir a meta inflacionária com facilidade, quer dizer, mais perto do centro, em anos que o câmbio valoriza em termos nominais. Ele não tem tido facilidade ultimamente para atingir a meta, fica batendo na trave. O canal câmbio, eu queria lembrar que existe o canal câmbio-demanda na discussão do modelo tradicional, certo? Porque os juros afetam o câmbio e, por exemplo, causa uma desvalorização que é vista normalmente como expansionista. Se eu baixar os juros e se eu subir os juros, eu valorizo o câmbio e aí diminui o saldo, que devia ser contracionista. Isso é comum dizer que, portanto, a inclinação da curva S, né, é maior por esse efeito juro do canal câmbio-demanda. Só que tem um pequeno problema. No Brasil, esse canal, evidentemente, não funciona, porque a valorização, como a própria Vanessa mostrou, pelo efeito no consumo, é muito expansionista. Então, se é o câmbio que está afetando a inflação, não pode ser via o efeito do câmbio da demanda, porque é o contrário. Quando o governo sobe o juro, ele expande a demanda por esse lado.
ser pelo efeito do câmbio no salário. Sabe? Pode ter um efeito contraditório pela o juro afetar um pouquinho o consumo, mas no final o efeito distributivo é muito maior do que o alocativo. Agora, a outra coisa, que eu queria mencionar duas coisas que é importante para essa mudança, para mostrar como foi desastrada a mudança. Primeiro, as pessoas dizem que os juros não afetam os preços administrados. É mentira. Porque se ele afeta o câmbio, é óbvio que ele afeta os preços administrados. Né? A pessoa está esquecendo que o câmbio os preços administrados são afetados pelo câmbio. Então é uma visão completamente errada da coisa. A outra, mais importante, é que a tentativa do governo de não depender do câmbio foi desastrosa do ponto de vista do controle da inflação, porque quando ele fez medidas macropotenciais, ele conseguiu controlar um pouquinho o crescimento da demanda, né, controlando o crédito, o consumo, dos bens duráveis, cujo preço em reais estava constante ou caindo. Parabéns. Controlou a inflação muito bem. E como não afetou os juros, a vantagem da medida macropotencial é que ela não afeta os juros. Mas não afetou os juros, não afeta a inflação. Não adiantou nada, mas todo mundo falou que foi um sucesso. Eu acho admirável uma política completamente fracassada ser ter uma reputação tão boa, mas tudo bem. Bom, finalmente, o que é mais complicado, eu tenho pouco tempo, a regra fiscal, que é uma dor de cabeça, porque a regra fiscal do Brasil é completamente irracional e louca, só que ela tem consequências. E as pessoas, mesmo as melhores, não se dão conta, talvez por uma dificuldade emocional de aceitar que o regime é tão doido, tão irracional, tão maluco, mesmo num governo progressista em grande parte. A gente tem uma regra. A que existe é de superávit primário. Não existe no Brasil regra de dívida líquida, pública, tem regra de superávit primário. Isso que vai para o Congresso, isso que limita o orçamento. Né? Isso as pessoas às vezes não se dão conta. Isso tem implicações importantes e era, digamos, uma dificuldade na discussão teórica da interpretação que foi feita aqui. Que, se você olha a expansão do Brasil nos últimos anos, fica claro que de alguma maneira, a política fiscal contribuiu para o crescimento do consumo e da demanda, porque houve as transferências, houve salário mínimo, etc. Ok, mas espera aí. O meu modelo keynesiano simples, que a colega minha ali, a Tita da FJ, ensina, né, nas aulas de macro, o aumento da carga tributária diminui a renda disponível do setor privado. E dados os gastos de transferência, óbvio, é contracionista. Ok, mas ao mesmo tempo eu tenho essa regra fiscal, tem esse paradoxo. Tem outro paradoxo, é que eu tenho a regra fiscal como proporção do PIB. No modelo usado pelo um colega meu mais jovem, Mário Poças, junto com a Esther e a Tita, eles põem a regra de superávit primário, e, obviamente, o gasto público fica endógeno, a receita também, e a economia não cresce puxada pelo gasto público, porque isso vira uma propensão a gastar e uma propensão a taxar que meio que fica parado ali. Fica ali embaixo do multiplicador em algum lugar, mas não vai. Então, como é que pode ter acontecido? O que aconteceu no Brasil foi uma coisa muito peculiar, é que, de fato, o que a gente tem nós temos uma meta de carga tributária para o PIB e que faz a seguinte coisa, que é a carga tributária menos gastos, mais transferências não financeiras, tem que ser o superávit da meta. Como o governo fixa uma meta, na realidade, a carga tributária menos a meta do superávit determina, vamos chamar assim, a propensão a gastar do PIB do governo. E aí, mas como é que você atinge isso? Porque em proporção do PIB, você não sabe o PIB. Primeiro problema doido disso é que a variável de ajuste é o investimento. Por que essa equação, você pôde botar essa equação no modelo e ela não quebrou? Porque se errar a previsão, você corta o investimento. É a primeira coisa básica. É muito mais fácil cortar o investimento do que o meu salário, porque eu sou funcionário, eu não vou cortar. Então, se eu tenho essa regra, cai a arrecadação, mantém a meta de superávit, vai direto, não há a menor dúvida. E por isso que o governo, quando tinha alguma coisa na cabeça, tirou a Petrobras e tentou fazer uma golden
Lula aqui demais, mas isso é a primeira coisa, ok. Isso é muito importante para entender a dificuldade da retomada do investimento público. Agora, você tira a Petrobras e depois manda a Petrobras cortar o investimento, bom, aí devia ter deixado. Se deixasse, a Petrobras tinha investido muito mais em 2011 do que investiu. Então, aí eu não sei, tirar para cortar é um absurdo. A outra coisa importante tem a ver com esse paradoxo que eu estava falando. Por que, afinal, foi expansionista? Porque, de fato, se dessa forma o gasto público e a receita são ambos induzidos, o que acontece? A carga tributária menos o superávit, a meta do superávit, determina essa propensão a gastar do governo, que é positiva. Certo? Quanto maior a carga tributária ou quanto menor a meta do superávit primário, mais vai aumentar os gastos e vai aumentar o multiplicador. Vai aumentar o super também, mas deixa eu... Vai aumentar o multiplicador. E aí, o que houve? E aí, qual é o efeito? Mas o outro efeito, efeito negativo sobre o consumo, existe. Então, o que você tem que ver, o efeito líquido, na realidade, é a carga tributária vezes a diferença da propensão a gastar do governo e da pessoa que é taxada. Então, nesse período, houve duas coisas boas. Você gastou em gente com alta propensão, o governo transferiu para quem tem alta propensão a gastar e tirou um pouquinho mais de gente que tem menos. E a carga tributária cresceu vegetativamente, como o Cláudio Hamilton mostra, sem novas leis, pela expansão da economia nessa dinâmica. Então, o multiplicador foi aumentando um pouquinho sozinho. E quando cresceu as exportações, depois cresceu o crédito, depois o governo tirou alguns gastos e botou, digamos, em cima do multiplicador, e o multiplicador crescia um pouquinho, foi. Na volta, essa decepção com a política fiscal que dá resultado fiscal que devia ser mais expansionista, é porque as desonerações, você está fazendo esse avelmo às avessas. Você está taxando os pobres para desonerar os ricos que não gastam em nada, porque eles disseram para você que vão investir mais e não investem, só investem quando tem demanda. Então, a nossa interpretação desse aumento. A grande questão é a diferença da propensão a gastar efetivamente do governo e da pessoa que está sendo taxada para aquilo. Isso é para chamar a atenção como isso é importante. As pessoas falam que o Brasil cresceu muito pelo consumo, mas esse consumo depende muito das transferências e depende de outra coisa também. Funcionário público. Nós estamos no consumo privado. Quando o FJ contratou o SUMA, o PIB aumentou na hora, no montante do aumento da oferta de serviços de aulas, que é a contratação de uma professora que aumenta o consumo do governo, aumentou o G. Só que o SUMA não poupou todo o salário dele. Ele gasta tudo, eu sei. Tem propensão a gastar bom. Então, na realidade, aumentou o gasto público, o salário dele 2 vezes, porque ele não sobrou nada. O primeiro mês ele torrou tudo. Sabe? Então, por incrível que pareça, a folha de salários do setor público, que é em grande parte consumida, ela aparece como consumo privado, não aparece nas medidas usuais de renda disponível, um pedaço do consumo da família. Mas, para vocês terem ideia, outro dia o Medeiros foi olhar os dados e mostrou que a folha salarial do setor público no Brasil como um todo é maior do que a folha salarial da indústria brasileira, certamente. Isso não é um elemento pouco importante. O que eu quero dizer é que a propensão a gastar do governo é no mínimo. E nas transferências, se transferir para a pessoa mais pobre, vai ser muito próxima de 1. Então, é garantido que, mesmo com o sistema tributário que taxa demais pessoas com alta propensão a consumir, tende a ser expansionista essa coisa e tende a ser particularmente ineficaz essa política de desonerações. Finalmente, que já estou estourando qualquer paciência do nosso senador, eu queria falar mais uma coisinha que é sobre as dívidas, que é um resultado da regra maluca que a gente tem. Dada a regra doida que a gente tem, isso tem consequências para a importância ou não da dívida pública, bruta, líquida, etc., que as pessoas estão muito confusas quanto a isso. Primeira coisa é a seguinte, é tão estranho o nosso sistema que é o seguinte, o governo, desde 2006, no mínimo até antes, honestamente quer aumentar o investimento público. Se atrapalha às vezes, depois corta, fica com medo, mas no fundo, você perguntar para a maior parte dos funcionários públicos que
estão trabalhando nos ministérios encarregados, eles querem aumentar. Só que, e, ao mesmo tempo, eles são muito preocupados na coisa de ser responsável fiscalmente e, ultimamente, até parecer responsável fiscalmente. Então, agora, veja bem, quanto custa financiar o investimento público? O custo do capital. Reduzindo o superávit primário. Zero, eu já arrecadei. Quanto custa fazer aumentar a dívida? Selic, que é caro pra caramba. Quanto custa fazer uma parceria público-privada? Selic também, porque o governo tem que fazer alguma coisa. Agora, por que o governo faz a parceria, em vez de fazer? Por que ele não faz só a dívida? É porque vai afetar a dívida líquida, ele não pode fazer. Mas se você fizer a parceria, não é porque é melhor. E tem muita gente que faz no governo e não acha melhor. É que a parceria, o governo cria um special purpose, sei lá o quê, para o projeto, sei lá, a ponte. E aí ele dá a parte dele e o setor privado dá a parte dele. Só que o governo tem que dar alguma coisa. Aí ele lança o título. Mas como ele tem um ativo, a dívida líquida não aumenta. E aí o governo faz isso. Mas o problema é que quando o governo faz isso, não só é mais caro a parte dele, como depois a parte do outro vai ter um problema, que a tarifa que o cara vai querer. Melhor do que isso, se não tiver expectativa de demanda, ele não investe. Então o governo tem que garantir demanda e tem que subsidiar. Mesmo a demanda que tem, o governo vai ter que subsidiar, senão ou o povo quebra as coisas na rua, que agora eles reclamam, ou o empresário acha a margem de lucro baixa. O que, no final, é uma maneira muito pouco eficaz, se eu fosse fiscalista, muito cara e ineficiente de fazer a coisa que tem que ser feita. Mas é melhor do que não fazer, eu concordo. Mas é importante entender como esse mito do superávit primário, que ninguém sabe para que serve, ninguém consegue dizer, ele é para isso, é para baixar dívida, é para aquilo, mas tem que ser mantido, faz pessoas quererem contorná-lo e gera uma discussão muito doida. Eu preferia que a discussão sobre parceria ou não fosse baseada em termos mais, digamos, microeconômicos, eficiência, etc. E não em financiar mais caro, porque dá para enrolar a meta, que é uma bobagem, mas você não tem coragem de questionar. Quer dizer, é muito confuso isso. E é difícil, às vezes, entender, porque você perde, você sempre supõe que o outro não é competente e louco, mas nosso sistema é doido. E, obviamente, agora, as pessoas estão muito preocupadas com a dívida bruta. Mas a dívida bruta e líquida, esse debate, na verdade é um dos pedaços do que, nesse ambiente aqui, eu prefiro chamar de a maldição de Delfim. É uma lei terrível do Brasil, a lei de ferro do Brasil. O Brasil sempre terá problemas fiscais. Por quê? Porque quando melhora um indicador fiscal da moda, as pessoas mudam de indicador. Isso aconteceu na época do Fernando Henrique, era a dívida líquida não podia crescer rápido demais, a velocidade. Depois não, tem que estabilizar ela. Depois não, os superávit primários, que ela estava começando assim. Depois, superávit primário, não, consumo do governo, lembra da época que era o consumo do governo? Depois parou o consumo do governo, a dívida bruta, claro. Então, daqui a pouco vai ser o quê? Sei lá, qualquer coisa. Gasto da prefeitura de, sei lá, Itacoacetuba. É isso que os investidores internacionais. Se olharem um artigo meu Consuma, sobre a desaceleração rudimentar, deve ter na internet em algum lugar, você tem duas citações do Delfim, com alguns anos de diferença. Ele dizendo, os mercados exigem a dívida líquida de tanto por cento. A outra, mais recente, dizendo, não adianta chorar, o mercado quer a dívida bruta mesmo e nada pode ser feito. Quer você queira ou não quer. Tá bom. O mercado muda de ideia, infelizmente, nessa direção. E aí faz as pessoas ficarem nervosas com spreads, essas coisas, deixa para lá. Agora, tem uma outra coisa, a última que eu queria falar, que é o problema não do lado de lá, mas do nosso lado, infelizmente. Tem muitas pessoas, e daqui a pouco esse banco já começa a ser prejudicado tendencialmente por isso, que começaram a se preocupar realmente com o efeito do crescimento da dívida bruta possível na dívida líquida, ou até meramente na baixa velocidade de queda dos pagamentos de juros da dívida. Que o argumento é que se o país acumula muita reserva, o juro externo é pequeno, o interno é alto, ou se a TJLP é baixa e a Selic é alta, o acúmulo desses fluxos financeiros faz com que a conta de juros, apesar da Selic ter caído, olhando a longo prazo, faça que isso caia devagar. É verdade, mas então temos que tomar a providência. A única providência que eu gostaria que tomasse é não
Vamos baixar a TJLP toda vez que baixa a Selic, por favor. Depois volta para vocês o problema. Quem mandou? O pessoal daqui diminuir a distância entre Selic e TJLP, o problema assumia você. A outra coisa que você pode fazer, nada. Porque, e daí? Que diferença faz se os juros caíssem muito mais e a conta de juros caísse muito mais? Do ponto de vista político imediato, nenhuma, porque não muda o superávit primário. Você não vai poder gastar mais institucionalmente. Você vai ter que mudar para uma meta de dívida e botar no Congresso a meta de dívida. Enquanto não botar, é irrelevante. O governo vai continuar podendo gastar o que for carga tributária menos meta de superávit. Do ponto de vista econômico, o limite econômico para o governo poder gastar mais só ficaria melhor se você supor, que eu acho delirante, que a propensão a gastar de quem recebe esses juros, normalmente bancos e famílias ricas, é igual a dos trabalhadores para quem você vai transferir o dinheiro do gasto público, que é... Veja bem, se fosse verdade que os juros são muito gastos, a curva IS era positivamente inclinada, a política monetária seria altamente expansionista, o que é improvável, porque o que as pessoas, os credores normalmente têm uma propensão a gastar pequeno, os devedores altos, isso é uma hipótese razoável. Então, é irrelevante macroeconomicamente, porque um gasto público que não deve acontecer, ou porque estamos no limite da capacidade produtiva, você não quer inflação de demanda, ou porque a restrição externa não permite, simplesmente não deve acontecer e pronto, sem outro gasto cair. Mas se esses limites estão para fora, os gastos que são úteis e socialmente necessários devem acontecer, independente se a dívida líquida bruta está crescendo, diminuindo, andando para um lado ou para o outro. Isso é uma bobagem e se cria uma restrição. Então, a última frase é essa. Infelizmente, dado que os limites objetivos da economia brasileira existem, mas estão se colocando, felizmente, por causa do ambiente externo, muito mais favorável a gente. Muito lá na frente, dá tempo de discutir, dá tempo de ir fazendo aos poucos. A continuação do baixo crescimento e da baixa atuação do governo em coisas que realmente gerem crescimento à volta do modelo que foi montado antes, é uma decisão política de que tem a ver com o medo do sucesso e não o medo do fracasso. Obrigado. Nada, obrigado aos dois expositores e pedindo desculpa ao organizador, não conseguimos recuperar o atraso, mas escutamos duas brilhantes exposições sobre as quais eu não vou comentar para dar oportunidade às manifestações da Assembleia. Eu só vou dizer uma coisa muito simples. Sob o ponto de vista da percepção da sociedade, né, aconteceu uma coisa extremamente importante em termos de política econômica ou de economia política no Brasil, que foi a recuperação, a partir de 2002, a recuperação da presença do Estado na economia, na coordenação, no comando e na ação direta da economia, a recuperação da presença do Estado, que é uma tradição da história brasileira, que tinha sido interrompida naqueles anos 90, e mais, uma recuperação da presença do Estado com uma decisão política de introduzir no crescimento econômico a dimensão distributiva. Agora, como operar isso? Então, os economistas são chamados a decidir o uso dos instrumentos adequados para cumprir essa escolha política que foi da sociedade e que é extremamente importante. A restauração do papel do Estado e a introdução da componente distributiva no crescimento. Bom, eu tenho mais 15 a 20 minutos de debate, então vamos abrir as questões para os dois expositores. Pronto. Palavra. Bom, na verdade, acho que também
dado que a minha mesa chama debate, né? No final eu ia deixar um pouco para discutir no final, mas... Esther, você é famosa, mas... Fala quem você é. Desculpa. Não sou famosa. Oi? Ih, tinha que falar quem era. Oi? Não, você foi apresentar. Não, é porque na verdade... Por causa da gravação, né? Todo mundo que eu olho aqui eu conheço pessoalmente quase, então não, por isso que eu também não falo. Na internet, não. Não, sou Esther Dweck, sou da FRJ e estou na assessoria econômica do Ministério do Planejamento. Não, então, como a mesa final, né, que eu estou é a mesa de debate, eu deixar, acho que parte das coisas a gente fica para debate no final. Então, vou fazer só 2 observações rápidas. Uma, em relação à fala da Vanessa, eu até brinquei aqui com o Carlinhos que eu fiz uma apresentação enorme para ir escolhendo o que eu vou falar, só porque parte é Vanessa, enfim, a gente já discutiu bastante essa interpretação, a gente tem bastante sintonia na interpretação, tirando um ou outro ponto, né, Vanessa? Mas aí teve um ponto que eu acho que até mudou hoje na sua fala, que eu não tinha visto essa linha de raciocínio, que é em questão às transferências de assistência e previdência, porque elas têm um papel super importante, sem dúvida, e acho que o Franklin ressalta o fato dela ter feito no multiplicador de consumo, que é super importante. Agora, elas são muito mais rígidas do que decisão de política, né? Como você mesmo falou, assim, você tem vem da Constituição e hoje em dia ela tem um grau de rigidez enorme no orçamento, felizmente, né? Porque também não é fácil de retirar isso. E ela está muito atrelada à regra do salário mínimo. Então, acho que só quando você fala que tem aquela inflexão ali em 2011, ela é muito mais fruto da regra do salário mínimo do que decisão de política de reduzi-las e depois uma decisão de política de aumentá-las posteriormente, que também é impacto da regra do salário mínimo. Então, assim, ela tem um grau de endogeneidade atrelado à regra de salário mínimo que é muito forte. Então, acho que é esse ponto. Acho que ela é menos decisão e mais... Tem decisão, sim, da regra do salário mínimo. E essa é importante, vai ser uma discussão importantíssima em 2015, né? Na verdade, ano que vem vai começar essa discussão e talvez essa seja a discussão mais importante para a continuidade ou não do papel que elas vão ter no futuro. Mas acho que menos decisão... a cada ano tem menos impacto. E para o Franklin, acho que tem um ponto que talvez seja o ponto central aí de discussão que a gente vai ter depois também, que eu concordo que o câmbio tem um papel expansionista do ponto de vista da demanda, né, mas não necessariamente de atividade, porque você tem um grau de... Se eu quiser atividade. Pois é, você queria dizer atividade, então? Não, certamente não faz. Então, produto mesmo. Não, porque demanda faz sentido, porque faz impacto distributivo, etc. Agora, minha dúvida é atividade é a questão do vazamento, porque assim, é quase impossível não atrelar o câmbio a vazamento também. Aí, nesse sentido, o efeito líquido do câmbio... Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que discutir bastante, porque eu acho que esse é... E fora que o câmbio tem impacto, enfim, para a inflação ele é relevante a variação e para nível de atividade, na minha opinião, é relevante o nível. Então isso é uma coisa bastante, assim, que é um ponto... nominal, é mais complicado. Questões? Fábio. Tem que dizer que você foi ex-coordenador da pós, né? Sim. Caiu. Isso mesmo. Eu acho que você tem que falar quem você é. Meu nome é Fábio Freitas, sou da UFRJ, também do Grupo de Economia Política. E está nesse processo, nessa pesquisa em conjunto, né, junto com a Vanessa. Eu também como Franklin atrasado, mas em breve, em dia. E a minha pergunta diz respeito à questão das finanças públicas federais, nas finanças públicas estaduais e municipais. Como é que elas se encaixam nesse quadro para frente, né? Dada a importância das finanças públicas nessas esferas. Bom dia, sou Roberto Rodrigues, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Frank, só uma pergunta nesse teu impacto fiscal aí, até porque a gente vai falar depois sobre o impacto fiscal. Na verdade, está supondo então que a carga tributária e a meta são exógenas e o gasto as despesas se tornam endógenas nesse modelo? A despesa como proporção do PIB, né? Então, só para ter um esclarecimento nosso aqui, que na verdade
Antes se trabalhava com a ideia também da carga tributária exógena, né? Perdão, endógena. Sim, e agora ela está fixada também. Sim, eu explico. Trabalha com o BNDES. E um ponto que eu acho importante... Acho que o seu microfone não está falando. Agora sim. Eu acho que um ponto importante é que está sendo subestimado o aumento da vulnerabilidade externa no governo Lula, porque se vocês forem ver, se você tira a melhora dos termos de troca, a quantidade exportada foi igual ao aumento da quantidade importada entre 1998 e 2012. Então a gente está na minha opinião, a gente está na mesma situação ruim que em 1998, se não fosse pelo preço das commodities. Bom dia, sou José Pedro, mestrando lá da UFRJ. Eu queria perguntar para o Franklin, para a Vanessa, que é uma característica do crescimento nos últimos anos, é que temos crescido pouco, mas ainda assim gerando empregos, né? Então, com a taxa de desemprego cadente a níveis históricos e crescimento pífio nos últimos 3 anos, ou seja, já com um lag, né, de tempo suficiente para que houvesse os efeitos que geralmente se espera do baixo crescimento. É isso. Mais alguém? Não? Vamos então dar a palavra aos expositores. Ele falou do desemprego e tal, e acho que há um mito no Brasil hoje de pleno emprego e tal, toda essa campanha do Lula e tal, a gente está no nível do desemprego igual a gente estava depois da década perdida, entendeu? Vamos começar pela Vanessa, porque dá mais professora tempo. Vanessa. Parece que eu estou sendo dia também nada, para ter mais tempo para pensar. Pergunta cabeluda. Bom, primeiro, a questão colocada pela Esther aí, que está correta, na verdade, a questão das transferências de assistência e previdência, né, elas estão fortemente ligadas à questão da Constituição de 88, como eu coloquei. Quando eu coloco sobre a questão de uma decisão, na verdade, a decisão ela tem a ver com a regra do salário mínimo, né? É a única decisão de fato, né, que é fundamental ali, é a manutenção ou não dessa regra, e a decisão de você manter a regra, ela propiciou, na verdade, a questão da manutenção das TAPs no nível que está. E num momento de pressão de que estamos com problemas de excesso de demanda, há consumo demais, quer dizer, a despeito do país está crescendo pouco, o custo do salário, o impacto do salário sobre a indústria, etc. Quer dizer, a pressão é enorme para falar sobre a questão negativa da regra de gatilho do salário mínimo. A decisão de política foi de manter a regra do salário mínimo, o que permitiu a manutenção, a retomada das TAPs ali depois, agora de 2012 e 2013, que tem um papel importante sobre a questão de demanda. Se não tivesse feito isso, quer dizer, o crescimento baixo teria sido muito pior, né? Então, há elementos de decisão de política econômica. Eu acho que uma das coisas importantes de destacar quando a gente vê essa discussão do, entre aspas, modelo de crescimento, e quando se vê a questão do relaxamento da restrição externa nos últimos 10 anos, é o fato de que fica claro que há margem de manobras importantes para as economias periféricas no que se refere ao que vai acontecer internamente no país. Não é verdade que a gente seja meramente espectador dos movimentos da política e da economia internacional. Obviamente, nós somos profundamente afetados por ela, especialmente porque somos países periféricos, temos moeda reflexa, temos uma hierarquia subordinada na dinâmica mundial, mas um país que tem um mercado doméstico
como o Brasil, coisa que, por exemplo, outros países da América Latina não têm, e o Brasil tem, né, é um elemento fundamental para decisões de política econômica e para onde se quer ir. Então, acho que esse é um recado importante quando a gente analisa o modelo de crescimento da economia brasileira, em que as taxas de crescimento realmente não são grandes, mesmo que o nível de desemprego não seja tão mais baixo do que era historicamente, ainda que tenha se verificado uma queda, mas o mix do emprego mudou. Nós temos muito mais emprego formal, a mudança também do perfil da demanda mudou, com um peso muito menor do setor externo que se tinha anteriormente. Portanto, decisões domésticas sobre política econômica e sobre para onde o país está indo, há a possibilidade, mesmo numa dinâmica internacional piorada, de você definir os rumos do país. Porque um dos grandes debates da economia brasileira históricos era o externo determina o interno. Quer dizer, o que a gente discute nesses últimos anos é justamente a especificidade das decisões de política econômica no Brasil, e decisões de gasto pelo Estado tiveram papéis importantes, e isso articulado ao movimento histórico que, na verdade, resultou na Constituição de 88 e que permite justamente essas mudanças. Constituição de 88, que era e continua sendo profundamente atacada continuamente, com propostas de reforma tributária, etc., que vão atacar justamente essas questões que fazem a diferença no Brasil. Então, primeiro, essa questão das TAPs, concordo, é uma regra de salário mínimo que afeta o nível das TAPs. Então, portanto, é uma decisão de política econômica, né? No que se refere à questão do emprego, sem dúvida, nunca estivemos em pleno emprego. Inclusive, na época que eu estava lá no IPE, a gente fez um comunicado que explicava o conceito de pleno emprego e o porquê não estamos em pleno emprego e nunca estivemos em pleno emprego. Até porque, geralmente, os indicadores de desemprego são das regiões metropolitanas. Então, se você pega o desemprego total... Agora, em janeiro vai ter no Brasil inteiro. Bom, então é bem melhor. Daí é mais possível você verificar isso. Mas o conceito de pleno emprego nunca se aplicou. O que não quer dizer que você esteja com problema de emprego no Brasil. Na verdade, há o nível de desemprego ainda permanece em níveis confortáveis. Tem nessa discussão que a gente fez, tem uma discussão só sobre a questão do perfil do emprego e mostrando o papel, na verdade, como é que se dá a mudança da dinâmica do perfil do emprego e a importância do emprego no setor serviços, obviamente, nos últimos anos. Inclusive, o Cláudio Ametrano, que fez, está aqui, ele detalha, inclusive, por subsetores, é possível ver isso com detalhe. Tá? Deixa eu ver aqui. Sobre a questão da vulnerabilidade externa, uma das coisas importantes que o Franklin colocou, não deu tempo da gente detalhar, é a questão de você pegar o passivo externo líquido, né? Há uma mudança de dinâmica. Grande parte dos investimentos em carteira, hoje, é aplicado em ações no Brasil e em títulos de renda fixo no Brasil. E, portanto, são a dinâmica em moeda nacional, e quando há fuga, no caso das ações, inclusive cai o preço das ações e, portanto, o passivo cai também. E outra coisa importante é que grande parte também do passivo externo líquido, da entrada de capital, se deu pela via de investimento direto, que também não entra no conceito de dívida. Então, na verdade, nós estamos muito menos dolarizados do que estávamos no passado, o que é
um fator importante para a análise de vulnerabilidade externa. O que não quer dizer que não haja problemas, como o Franklin também destacou, a possibilidade de reversão de recursos é rápida, até porque quando há um aumento de taxa de juros internacional, você vê, primeiro, isso afeta imediatamente o câmbio pelo movimento de mercados futuros, né? Se efetuam ordens de venda, né? Isso afeta imediatamente o câmbio, e, além do que, quando há um aumento de taxas de juros internacionais, pode, além do que, haver saída efetiva de capital, que não se refere apenas a capitais de estrangeiros, também de capitais brasileiros. Então, uma das coisas que segura fortemente os capitais no Brasil, de brasileiros, é o forte diferencial de juros. Não há lugar no mundo, né, que você tenha, quer dizer, além do Brasil, poucos lugares no mundo como o Brasil que tem um diferencial de juros tão expressivo como tem na economia brasileira. Um destaque importante é que, mesmo com o período de queda da taxa de juros brasileira, inclusive a da queda mais forte em 2012, o diferencial de juros, justamente porque, em nível internacional, a taxa de juros dos países centrais está muito mais baixa, o diferencial de juros da economia brasileira continua sendo altamente expressivo. Tanto é verdade que nós tivemos, justamente nessa fase, o chamado tsunami monetário, na medida em que você teve uma somatória de taxas de juros básicas internacionais, junto com a política de quantitative easing dos Estados Unidos, que provocou uma ida de capitais internacionais para países periféricos. Por que para o Brasil vem muito mais? Porque o diferencial de juros brasileiros é muito forte e nós temos títulos altamente líquidos que são vendidos muito rapidamente em mercados secundários. Então, são características particulares do Brasil que provocam uma possibilidade de reversão a qualquer mudança de conjuntura. No entanto, ao que parece, então é um problema que é constante da economia brasileira e que não mudou nessa dinâmica recente desde 2004. O diferencial de juros central da economia brasileira permanece como um fator de atração nos momentos de liquidez internacional, mas, por outro lado, em momentos de reversão, podem ter impactos importantes. Destaque-se, no entanto, que isto não aconteceu em 2008 e 2009, por conta das características da demanda interna e das possibilidades de investimento que ainda se efetiva na economia brasileira. Grande parte do investimento direto é para setor serviço e esses ainda mantêm uma possibilidade de atração de capitais importantes. Vou passar para o Franklin. É só, uma coisa, isto a regra do salário mínimo não proíbe que o governo dê mais. Tá. Mas como é que é arredondado para o salário real não cair? Não, você arredonda na margem, você faz. Eu sei como fizeram arredondamento, eu sei porque eu participei da discussão que tem que arredondar para não cair. Como é que faz? Não posso. Tá bom. Mas, então, mas o governo não pode dar de jeito nenhum. Não, isso é culpa do. Ele não pode aprovar no Congresso? Não pode aprovar então, não é impossível. Tá. Mas tenta aprovar alguma coisa no Congresso. Não, tá bom. Não, Obama consegue. É fácil. Não, mas tá bom, mas é que houve esse arredondamento, eu fiquei com essa dúvida. Não, só para saber, é mais complicado. Ok. Não, tá bom. Importante questão mais complicada é a coisa do câmbio. Teoricamente, isso é perfeitamente possível que, se todo o aumento da demanda, se eu aumento o salário e eu gasto o salário todo em produtos chineses, nada impede que isso não tenha efeito nenhum sobre a demanda interna. Mas veja, se eu supor realmente que a propensão marginal a importar do salário é 1, ok, toda a demanda vaza para fora. Ok, perfeito. Agora, isso não é um problema teórico, é um problema empírico. Sabe? Toda a ideia que se espalhou no Brasil do jacaré lá, que virou moda, da boca do jacaré, é colocar um indicador que não é de demanda agregada, é de vendas em São Paulo, que não tem nada a ver com as contas nacionais, com a demanda agregada, das vendas em São Paulo, que cresce assim,
E a produção industrial, que cresce assim, e dizer toda a demanda gerada no Brasil vai para fora. Que todo mundo acreditou nisso, foi problema meu, foi problema do debate brasileiro. Porque a vontade de acreditar nesse negócio novo desenvolvimentista é maior do que qualquer apego à realidade, inclusive pessoas que são críticas acreditam nas bobagens que esse povo fala. Felizmente, o IPEA fez, num boletim de conjuntura, medidas do que chama consumo aparente. E isso está conectado com a pergunta sobre emprego também. O consumo no Brasil está crescendo de uma forma muito peculiar, que, na minha opinião, isso é só opinião. O fato é um fato, está. Mas o porquê? Eu acho que tem a ver com a dramática mudança de preço relativo e barateamento de eletrônicos, outros bens de consumo duráveis, etc. Isso faz com que as pessoas, a níveis de renda, digamos, em dólar, que antigamente teriam enorme demanda por produtos industriais, que poderiam vazar para a China, coloquem seus filhos na universidade privada, paguem o plano de saúde privado, e que gera emprego muito, né, e gera importação pouca. E no ano, então, assim, empiricamente, o sucesso do emprego com baixo crescimento mostra que o conteúdo importado do consumo não é tão grande como as pessoas falam. Serviço. Hã? Via serviço, exatamente. Eu falei que era expansionista do produto, o produto é o PIB. A ideia de que quem gera emprego numa economia moderna é a indústria, só faz sentido se você quiser uma indústria atrasada de baixa produtividade. Portanto, eu acho um pouquinho antiquada, assim, uns 40 anos antiquada, mas outra coisa. Todo mundo aqui no Brasil é caldoriano dos anos 50, embora acredite em desvalorização, que o caldo não acreditar, tudo bem, é confuso. Mas no mundo inteiro, não é só no Brasil, está havendo isso, por causa do deslocamento da indústria para a Ásia, que é impossível competir com eles por câmbio. Impossível. Não sei que você mate de fome todos os trabalhadores do Brasil. Não dá. Por causa do deslocamento para lá. Está havendo uma epidemia de aparente doença holandesa no mundo. Todo mundo. A Argentina acha que tem doença holandesa, o Brasil acha que todo mundo. E todos os países que fizeram políticas de crescimento com inclusão social, seja com distribuição melhor ou pior lá para cima, mas que incluíram, etc., cresceram, a Argentina também, o emprego no serviço cresceu muito, na Índia, até na Rússia, etc. Está havendo uma espécie de keynesianismo de serviços, né? Que é onde está gerando emprego hoje em dia, e todo mundo reclamando do déficit com a China, mas todo mundo, assim, não é brasileiro só. Então, a minha opinião, há um exagero dramático nessa história do jacaré, e há evidência, que eu saiba, depois o Fábio e os outros vão falar, cachapante, que essa coisa do câmbio não mudou nada. E, por exemplo, a primarização das exportações, que é outra coisa, que também você se recusaria a vender ferro a um preço alto, em grandes quantidades? Eu não me recuso. Eu exporto avião e ferro. Aí o avião eu exporto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer comprar pouco. A China quer comprar muito minério, quer comprar pouco e pagar pouco, por causa da concorrência. A China quer comprar muito minério e pagar muito. Chamar isso de estrutural é meio estranho. O que é estrutural, por exemplo, e tem no texto dela, no livro, é o que eles chamam vantagem comparativa revelada, que não é isso, é o market share do Brasil nesses mercados. E mudou muito pouco. Mesmo nas exportações mudou muito pouco. Então, está havendo uma discussão enorme e conclusões, e se jogaram a economia, inclusive, na recessão, em base de uma coisa que não tem nenhum dado que confirme, e o pouco que tem vai na direção oposta. Finalmente, a questão do... Roberto, da carga é só isso. Aqui eu notei, eu mesmo já discuti isso há muito tempo. Eu usava a visão tradicional de medir o impacto, a variação. Os gastos eram autônomos e a receita era induzida. Mas se você tem uma regra legal de superávit primário, você não pode tratar como autônomo de gastos. Por isso que eu modifiquei a análise. Na mesma linha, digamos, eu parei de usar uma modificação do primeiro teorema do avião, estou usando a modificação do segundo teorema dele no mesmo texto. E, de fato, é o que a gente está trabalhando agora por causa disso, por causa da regra estranha do Brasil. A outra coisa, pergunta do Bruno, de fato, o Brasil, o quanto importado cresceu, sei lá, 5 vezes mais do que o quanto exportado. Já aconteceu. E, agora, por outro lado, nós acumulamos 300 bilhões de reais. Por outro lado, muito do dinheiro que entra de fato, como eu falei, eu não acho que é irrelevante. Agora, a questão é se, que é o grande debate, para resolver o que você está falando, adianta qualquer coisa mexer no câmbio, ou se adianta pouco, ou adianta num setor ou no outro,
Porque, por exemplo, se for uma coisa de alguns setores adianta, etc., é evidente que ou tarifas ou câmbio múltiplo é muito melhor que um câmbio geral, que tem efeitos distributivos inflacionários deletérios. Agora, por outro lado, está mais longe a restrição. Tá, não tem a menor dúvida que isso pode impedir um futuro distante. A ideia de um país enorme só exportando petróleo, todo mundo trabalhando no serviço, é um pouco estranho, porque aí amanhã alguém descobre, sei lá, uma bateria que dure mais do que 2 horas, que é a energia alternativa a tomar conta do mundo, e a gente acaba. Então é arriscado, é perigoso. A crítica, eu acho, que deve ser feita nesse modelo, é que poderia, se tivesse mais investimento público, ter uma política industrial mais séria, e esse dilema entre, se você decidiu pagar salário alto, você vai ter que ter alta produtividade. E para ter alta produtividade, eu não acho que você tem que ter câmbio. Você tem que ter, né, no meu tempo, exportar via câmbio chamava exportar miséria. Tá? Por essa é a crítica. É melhor fazer outra coisa. Mas esse é o ponto. Então é isso. Né? Obrigado. Bem, quero, em nome do Centro Celso Furtado, agradecer a presença e a atenção de todas, a colaboração, muito especialmente dos dois expositores, professor Franklin, professora Vanessa, e pedir desculpas pelo atraso e, enfim, encerrar a nossa mesa, a nossa primeira mesa. Pessoal, não vamos dispersar, não, 5 minutinhos só para dar uma levantadinha, para relaxar, e a gente já volta, tá? 5 minutinhos. 5 com 10, né? Mas não é 15, é 10.